Meus queridos, a gente está falando sobre ser forte, Razak. Quando a gente olha para a Bíblia, essa afirmação apareceu várias e várias vezes, 285 vezes. Nós já falamos várias passagens bíblicas, então se você perdeu, depois você pode ir no canal do YouTube da igreja e relembrar. E só uma palhinha, para a gente continuar da onde a gente parou. Deus disse para Josué: Razak, seja forte, porque ele estava se sentindo inseguro. Ele tinha que substituir o líder Moisés, então era difícil. Então ele ouviu várias vezes: seja forte, seja corajoso. Ele tinha que enfrentar uma tarefa maior do que as suas capacidades. Então Deus falou isso para ele. Mas a palavra também aparece na história de Débora, numa época em que os israelitas tinham que enfrentar grandes inimigos, exércitos imensos, e até homens generais estavam com medo de ir para a batalha. Débora foi corajosa, foi forte, teve coragem de ir para a batalha mesmo sendo uma mulher, Razak. Gideão se sentia o mais fraco, o mais inadequado, o menor de todo o seu país, mas Deus o fortaleceu com fé, ao dizer para ele: seja forte, confia. Outros exemplos: Davi, quando ele estava aflito, porque ele perdeu as suas esposas, estava prestes a perder a sua própria vida, diz a Bíblia que ele encontrou forças no Senhor, encontrou Razak no Senhor. Joabe e Abisai tinham que enfrentar Naás, um inimigo que os humilhou, tramou e emboscou com o exército para os dois lados. Eles dividiram em dois grupos e falou: olha, se eles forem mais fortes que você, eu vou te ajudar. Se os outros forem mais fortes que eu, você vem me ajudar. Mas nós vamos lutar essa batalha dos dois lados. Seja forte e corajoso. Eles foram e eles venceram. Davi, quando enfrentou a crise, lá no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, Ele é a minha força. Todos esses exemplos que a gente viu até hoje, mostram situações que a gente enfrenta, mas situações externas, que exigem força de nós. Desafios externos são assim, a gente tem que encará-los de frente, não é fácil, mas eles não são os piores desafios, que exigem mais força. Os maiores desafios são aqueles que acontecem dentro do coração. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas o inimigo mais forte a ser vencido não é um exército, não é Satanás, não é uma situação. O inimigo mais forte a ser vencido, ele vive dentro do nosso coração. Se você está aflito por conta das circunstâncias desafiadoras que enfrenta, cuidado para não se distrair do pior e mais mortal desafio na vida de uma pessoa. Que as situações externas podem te afligir, podem te machucar e podem até mesmo matar, mas não tem o poder de te desviar. Já uma tentação pode te satisfazer, dar conforto e colorido à vida, e então te desviar do caminho estreito e conduzir pelo caminho largo, que vai dar em destruição. A batalha interna, a luta interna, é mais crucial do que a batalha externa. Então eu queria convidar você para nós orarmos mais uma vez. Feche os teus olhos. Senhor Deus, todos nós enfrentaremos a batalha contra a tentação. Enfrentamos essa batalha interna. Nenhum de nós escapa dela. Muitas vezes nós queremos força para aguentar a doença, para aguentar o desemprego, para enfrentar um desafio financeiro, relacional. Mas o maior desafio acontece dentro do nosso coração. Nos ajuda a ser fortes ali, Senhor. Nos ajuda a entender e saber como vencer essa batalha com a força que o Senhor dá. Que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. E os que concordam dizem amém. Amém. Quando nós podemos enfrentar tentações e desafios internos? Esse é o assunto de hoje. E novamente a gente vai relembrar de Davi. Não por acaso, ele foi o personagem que a gente mais visitou nessa série, Razak, seja forte. E mais de uma vez ele se demonstrou uma pessoa forte, ou que pelo menos encontrou forças em Deus.
Apesar de não ter a força de Sansão ou a altura de Saul, Davi superou esses dois através dos seus feitos. Davi foi forjado pelas dificuldades, se tornou um homem forte, capaz de enfrentar e superar circunstâncias difíceis e terríveis. Mas, como aconteceu com Davi, está acontecendo com a gente, o tempo passa e ninguém fica de semente. Davi envelheceu. Envelheceu e precisava passar a coroa, o trono, para alguém forte. Então, por profecia foi revelado que ele deveria fazer do seu filho Salomão o rei em seu lugar. E assim nós passamos para um outro personagem hoje. O rei Salomão herdou o trono de Davi e foi desafiado por seu pai a cumprir tarefas que o próprio Davi, nem na juventude, conseguiu realizar. Davi, por exemplo, não conseguiu construir um templo para o Senhor. Apesar disso incomodá-lo bastante, eu moro num palácio e a Arca da Aliança fica numa tenda, isso não está certo, eu quero construir um templo. Não pôde, não conseguiu. Apesar de ter feito muitos preparativos e juntado muitos tesouros e itens para a construção do tal templo, mas ele não conseguiu. Davi também não conseguiu julgar crimes de guerra cometidos pelo comandante do seu exército, como nós já falamos sobre ele, Joabe. Ele não conseguiu enfrentar o poder do líder militar, do chefe do Estado-Maior, não conseguiu. Ele falou: eu sou pequeno perto desses filhos de Zeruia. Zeruia era a irmã dele. Os sobrinhos dele eram mais poderosos que ele. Ele não conseguiu. E ele está dando essas tarefas para Salomão. Você vai construir o templo, você vai fazer justiça no caso de Joabe. Ele não pode ir para lá antes de pagar pelos crimes de guerra que ele cometeu. E outra coisa que Davi não conseguiu garantir em vida: o fortalecimento na sucessão do trono. Que o trono passasse para Salomão sem qualquer tipo de ameaça. Davi não conseguiu. Ele tinha outros filhos, como por exemplo Adonias, que almejavam o trono no lugar de Salomão. Mas antes de passar o bastão, Davi desafiou e encorajou seu filho Salomão, dando para ele instruções que o fariam forte e bem-sucedido. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês. Como é que eu faço para ser forte, pastor? E enfrentar as dificuldades? Que conselho se dá para uma pessoa que precisa de forças para enfrentar as lutas? Que precisa de Razaque da parte de Deus? As mesmas instruções que Davi deu para o seu filho Salomão também podem ser úteis para nós nessa noite. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 2, que nós vamos ler alguns versículos. 1 Reis, capítulo 2. Dá um tempinho para vocês acharem. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Deixar aberto aqui também. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Está escrito assim, vocês me ajudam lá onde está amarelo. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e... A palavra traduzida aqui como seja corajoso é em hebraico a palavra Razak. Vocês estão espertos, hein? Vocês estão craque no hebraico já. É Razak. A mesmíssima palavra, seja corajoso e seja homem. Se você abrir acho que é 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 13, a mesma instrução é dada lá nesse texto paralelo. Davi diz para Salomão: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Exatamente as mesmas palavras que Deus disse para Josué: seja forte, corajoso, não tenha medo nem desanime, porque eu nunca te abandonarei. Mesmíssima coisa. Davi conhecia a Bíblia e está falando para o seu filho que está assumindo o trono: seja forte, seja corajoso, e aqui nessa passagem específica, seja homem. Não apenas seja forte e corajoso, mas seja homem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Primeiro, que pelo jeito, ser corajoso ou ser forte, em outra tradução, não é exclusividade para homem. Porque senão ele falaria só isso: seja corajoso como um homem.
Mas ele fala, seja corajoso, e depois fala, seja homem. Então, mulheres também podem ser fortes e podem ser corajosas. Amém, minhas irmãs? Amém. Nós vimos o exemplo de Débora. Débora foi mais corajosa e mais forte do que Baraque, o comandante do exército. Débora nos mostrou que uma mulher pode ser mais corajosa que um homem. Mas tem uma coisa que uma mulher não pode ser: um homem. Né? Ela pode ser corajosa. Mas por mais corajosa que ela seja, ela não pode ser um homem. Nunca será. Ela pode alterar o que ela quiser, mas a sua natureza, cada cromossomo, cada célula, continua dizendo o que ela é. Ela é uma mulher corajosa. Ela não é um homem corajoso. E a Bíblia faz essa distinção muito importante. É importante que os homens sejam corajosos. E isso aqui é quase sinônimo. Seja forte, seja homem. Nós vivemos numa época em que os personagens femininos têm sido exaltados e os personagens masculinos têm sido desconstruídos. Vocês estão percebendo isso, sim ou não? Quem assistiu Os Vingadores viu que no último filme, a mulherada que é importante. Elas não estão sozinhas, ela não está sozinha, né? Sempre tem alguém ali. Você viu a zoeira que fizeram com no penúltimo filme? Guerra Infinita, quem viu? Gente, eu me diverti, sabe por quê? A gente assistia alguns, a Carol nunca gostou muito, mas quando ela viu o Thor, ela falou, nossa, esse é o Thor. Aí quando a gente viu o Guerra Infinita, o Thor apareceu. Como é que ele estava? Gordo, barbudo, né, viciado em cerveja. Aí eu ri, aí o Thor. Foi a hora que eu dei o meu esculacho. Mas também fizeram esculacho com o Thor. Enquanto ele não soube enfrentar as crises por ter falhado, outras mulheres passaram pela crise sem problema. Outros personagens não tiveram problema nenhum. Sempre bem resolvidos, né? Então isso está acontecendo não só nos filmes, isso está acontecendo na sociedade. Quem é que é incentivado a se tornar líder, a não depender de ninguém, a ser cada vez mais forte? Quem? As mulheres e os homens. Não são incentivados a isso. Não são incentivados a terem postura, não são incentivados a terem independência, não são incentivados a serem responsáveis, não são incentivados a terem determinação, perseverança. Não são. Pelo contrário, muitos homens estão achando mais bonito ser mulher do que ser homem. E essa coisa está tão disseminada que eu fico me perguntando qual é o benefício que vem dessa força, dessa experiência social que estão tentando fazer com a sociedade, exaltando a mulher e diminuindo o homem, desconstruindo a figura masculina. Eu me lembro quando eu era mais novo, havia um incentivo para os homens serem mais sensíveis, e dizia-se o seguinte: você tem que despertar o teu lado feminino. Gente, meu lado feminino é a Carol, ok? Ela é meu lado feminino. Sou homem. Agora que eu casei com ela, eu tenho um lado feminino. Antes não tinha. É importante a gente notar que a Bíblia fez diferente. Aliás, Deus fez diferente. A Bíblia mostra que eles são diferentes. Na minha opinião, não vem benefício nenhum desse tipo de experimento social que está sendo feito. Será que as mulheres ganham com a desconstrução do homem? O que vocês acham? Para vocês, mulheres, vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil, tendo menos homens com responsabilidade no mundo? Vai melhorar? Será que as famílias ganham quando há menos homens dando conta da sua responsabilidade e de marido, de pai ou mesmo de filho? Será que as crianças ganham quando os homens são desconstruídos dessa forma? Será que a sociedade como um todo ganha a gente exaltando as mulheres e tirando os homens, ou pelo menos tentando igualá-los à força? Mesmo cargo para todo mundo, tudo igual. Eu tenho visto isso acontecer e vejo que esse é um projeto maligno, muito estranho. Mas não era o projeto de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele vai deixar um rei no seu lugar. Deus falou, Salomão,
Mas ele não chega para o Salomão e diga: Salomão, seja sensível. Ele diz: Salomão, seja corajoso e seja homem. Davi parece entender que o trono, a nação e a sua dinastia ganham se Salomão for mais homem do que menos homem. Por isso ele disse, não precisava dizer: seja homem. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para o reino, vai ser melhor para todo mundo se você for mais homem. Seja homem. A vida exige do homem força, e há uma grande relação entre a força, a coragem e o homem. Deus fez ele com alguns hormônios a mais do que a mulher. Por isso, ele costuma ter uma compleição física maior. Ele costuma encarar desafios. A mulher tem mais cuidado, o homem já faz umas brincadeiras mais perigosas, desde criança. Porque é da natureza dele, a vida exige do homem força. Espera-se dele o levantar-se para prover, cuidar, proteger, defender, servir e amparar. Certo, pessoal? Se tem uma mulher e um homem, aparece um doido, quem é que você espera que faça alguma coisa? Vamos lá, pessoal. O homem. Só nos filmes que é diferente. E se o homem não faz, o que você pensa dele? É dentro da gente. Nós temos essa expectativa. Está no nosso DNA. Seja homem, rapaz. Encara os problemas. Davi diz isso para o seu filho. Mas como se faz um homem forte e bem-sucedido? Hoje eu quero que as mulheres façam um exercício, tentando aplicar a palavra para si, mas também para o seu papel como mulher na vida de algum homem. Seja seu marido, seja seu filho, seu pai, ok? Não usurpe o papel do homem, mas colabore com Deus nesse papel. Alguns princípios podem ser aplicados na sua vida diretamente, mas vocês vão ter que usar a inteligência que Deus deu para vocês. Como é que posso ser forte, pastor? E aí vai. Primeira coisa, eu vou dar duas coisas hoje só, para você ser forte. Você precisa de propósito. Para um homem ser forte, ele precisa de propósito. Para a mulher ser forte também, ela precisa de propósito. Um propósito firme é imprescindível na formação de um homem. Capacidade de encarar as dificuldades internas e externas para alcançar um objetivo adiante. Isso é o que separa os meninos dos homens. Os meninos não topam sofrer. Os meninos querem se divertir. Não é? Eu tenho alguns meninos lá em casa, dois menininhos. O que eles querem da vida agora que estão de férias? Olha lá, pessoal, vocês conhecem. O que eles querem? Jogar bola, fazer qualquer coisa divertida. Aí eu falo: peraí, nós vamos varrer a escada. Vai, já é desafio, né? Os meninos querem se divertir. Já homens com propósito aguentam o sofrimento por um objetivo maior. O que difere um menino de um homem é a capacidade de encarar algo que não é agradável por um objetivo que está lá no final. Hoje em dia, alguns caras estão chegando aos 40 anos, mas ainda são meninos. Eles só querem se divertir. Então, só muda os brinquedos, né? Que antes ele brincava com a motinha de brinquedo, agora ele brinca com a moto de verdade. Antes ele colecionava carrinho da Hot Wheels, agora ele quer colecionar outros carros. Antes ele fazia as suas construções, as suas casinhas de brinquedo, agora não, ele quer fazer uma coleção de mansões. Nós temos gente muito rica no Brasil que não é um bom exemplo de homem, porque apesar de já estar chegando perto dos 40, ainda continua com cabeça de menino. Ainda quer ficar com o máximo de meninas. Ainda não pensa como um responsável, como um homem. Não amadureceu. Nós somos convidados a amadurecer, meus irmãos e irmãs. Convidem os seus homens na vida de vocês, a amadurecer. Olha o que a Bíblia diz: obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. Essas são as instruções de Davi para Salomão. Ficaram registradas para a gente conhecer. Serve para todo mundo que quer ser bem-sucedido. Como é que faz?
propósito. E o propósito não é fazer o que deseja. O propósito é honrar a Deus, o Criador. O propósito é ser submisso a Deus. Um homem pode ser uma bênção quando ele é submisso a alguém mais forte, a alguém que tem autoridade. Como o texto está dizendo, submissão a Deus fazem do homem forte um abençoado. Bênção. Salomão será uma bênção se ele seguir essa instrução. Por outro lado, falta de submissão a Deus fazem do homem forte uma ameaça. Os homens são por natureza fortes, mas se o propósito deles não envolve submissão a Deus, eles são fortes e perigosos. Não vou tampar o sol com a peneira. Há homens perigosos por aí? Se eles não temem a Deus, sua força pode transformá-los em monstros. Tim Ballard trabalha nos Estados Unidos, ex-agente da CIA, criou uma ONG para resgate de crianças. Crianças que são vendidas para o tráfico sexual e comércio de órgãos. Sozinho já resgatou 7.000 crianças. E quem comanda essas organizações, em sua grande maioria, são homens fortes, poderosos e maus, porque não temem a Deus. Você, marido, pode ser uma bênção se você for submisso a Deus, ou pode ser um tormento para sua esposa, se você só se sujeita à tua vontade. É importante que o homem tenha alguém acima a quem prestar conta. O remédio contra o autoritarismo, ou machismo, como vocês quiserem chamar, não é o homem ser menos homem, é o homem ser submisso ao Deus que o criou. É entender que ele não manda se ele não obedece. E antes de ser líder, ele é um servo. Não é ele que determina as coisas. Não é ele que cria, não é ele que é o dono de tudo. O dono de tudo é outro. É o Deus que se assenta no trono lá nos céus. Para o homem ser uma bênção, em qualquer ambiente, ele precisa se lembrar dessa instrução de Davi para Salomão. Obedeça às ordens. Siga o caminho que Deus estabeleça, não o caminho que você quer. Guarde os decretos, os mandamentos, os preceitos, os estatutos. Estão escritos, estão claros para você conhecer. Meu filho Salomão, você devia honrar a Deus em todos os seus caminhos. Se um homem tem temor a Deus, todos os seus caminhos vão ser bem-sucedidos. Por onde ele andar, as coisas serão abençoadas por conta da obediência à palavra, como nós estamos vendo aí. Então a primeira coisa, para que a gente seja um homem forte, bem-sucedido, abençoado, é a palavra propósito. A gente precisa de um propósito. E o propósito não é você quem escolhe, não é você quem decide. Mamãe, não é você quem define o propósito para a vida do seu filho, nem da sua filha. Esposa, não é você que define o propósito na vida do seu marido, vice-versa. O propósito na vida dele é estabelecido por quem? Por Deus. Você não estabelece o propósito da sua existência. Você não pediu para nascer. Você não se fez. Você foi criado por um Deus para estabelecer, para viver um propósito. Então, descubra qual é o propósito, mas não defina você qual é esse propósito. Essa é a primeira palavra. Mas a segunda palavra é importante. O que está acontecendo aqui? Para a gente conseguir viver uma vida abençoada e ser bênção, como ou mesmo com a mulher, é a palavra paixão. A primeira palavra qual que era? Obrigado. Tem um homem aqui dentro, né? Qual que era mesmo? Cadê os outros homens? Propósito. E a segunda? Paixão. Por que eu fiz paixão? Porque rimou com P, porque é fácil de guardar. Ok? Mas aqui na Bíblia a palavra que vai aparecer é outra. É a palavra amor. Mas P com P fica mais fácil de guardar. Propósito, paixão. O propósito determina o destino, mas sem paixão nunca se chegará lá. Salomão deveria seguir em amor e fidelidade ao Deus de Davi e deixar como herança isso a seus filhos. Olha o texto. Desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o
Olha a paixão aí. E de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. É para você obedecer, mas não é para obedecer só para dizer que obedeceu. É para obedecer de coração. Eu quero paixão envolvida nisso. Você vai ser bênção, meu filho, se você amar as instruções, for apaixonado por essas instruções. O reino vai ser abençoado, o seu reinado vai ser abençoado, e mais do que isso, nós vamos ter sempre um descendente, aprendendo a amar a Deus e seguindo as ordenanças do trono, até chegar o Messias. Era essa a promessa que Deus fez para Davi. Salomão deveria seguir em amor e fidelidade ao Deus de Davi, e deixar como herança esse amor e essa fidelidade para o próximo descendente. É possível ler os mandamentos, é possível falar dos mandamentos, é possível fazer de conta que está obedecendo os mandamentos, mas só consegue obedecer os mandamentos de Deus aqueles que amam a Deus. Aquele que ama, cumpre toda a lei. Agora, aquele que não ama, não consegue cumprir a lei. Toda a lei se resume em um mandamento. Qual que é? Amar. O amor é o cumprimento da lei. Para você conseguir obedecer as instruções, os preceitos de Deus, o teu coração precisa estar ali. Isso vale para as mulheres também. Para obedecer, o teu coração tem que estar inteiro naquilo ali. Senão você não consegue. Você falha, porque o teu coração está dividido. Então, é preciso cultivar a paixão. A paixão é como terra. Se você não plantar o que você quer na terra, vai nascer o que você não quer. Vocês estão comigo aqui? Vamos lá. Quem já tentou fazer horta em casa? Levanta a mão para ver. Você preparou o canteiro bonitinho? Misturou esterco? Foi? Comprou a sementinha, né? Regou. Colocou a sementinha lá, né? E aí começou a nascer uns matinhos bonitinhos. Ah, que bonitinha, mudinha. E o que apareceu logo em seguida? E se eu acertar aqui, não é porque eu sei que aconteceu contigo, não. É porque aconteceu comigo, tá? Se eu não planto mais nada lá, se eu descuido, o que vai acontecer com aquele pedaço de terra? Nasce carrapicho, capim, mato, sujeira, uma confusão. Daqui a pouco começa a juntar aranha. Eu me lembro uma vez que a gente foi subir a escada lá em casa e tinha uma aranha desse tamanho no muro. Por que ela estava lá? Havia mato, num pedacinho de terra menor do que esse púlpito. Hoje eu cheguei depois da escola dominical, o Levi estava com a chibanca lá em cima da terra, arrancando o mato. Eu não plantei o mato. O mato nasceu. Se você não plantar o que você quer, não amar o que você sabe que deve ser amado, você vai se apaixonar e vai amar aquilo que você sabe que não deve ser amado. A paixão é como terra. Ela é fértil. Ela tem energia. E muitas coisas podem crescer dentro do nosso coração e ocupar toda a nossa paixão. Se ela não se ocupar com coisas boas, ela se ocupará com coisas fúteis. Se você não dirigir o seu coração para amar e se apaixonar por aquilo que é digno, o seu coração vai se perder naquilo que é vaidade. Vocês estão comigo, pessoal? Já aconteceu com vocês? Você descuida um pouquinho, a sua alma já encontra alento em outra coisa. O teu coração já começa a buscar outros projetos e você se vê perdido, tentando e ter mais, mas um vazio, uma ausência de frutos, de resultado, e você não sabe por quê. Está uma confusão as suas paixões. Vamos continuar. Davi deu as instruções para Salomão. Salomão atendeu as instruções do seu pai.
Ele tinha uma cópia do livro da lei, lia todos os dias, e aqui, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3, está escrito aí, Salomão, vocês? Amava o Senhor, seguindo do seu pai Davi. Ele guardou a instrução, aceitou aquele propósito, e viveu aquele propósito com paixão. Amava o Senhor, seguia os decretos. Pois não, pai, o pai já morreu, já está enterrado, mas ele continua apaixonado e determinado a cumprir aquele propósito. Vocês lembram que uma das tarefas que Davi deixou para Salomão era construir um templo, aonde seria colocada a Arca da Aliança, onde todo o povo poderia vir se encontrar com Deus. Nessa época desse versículo, o templo ainda não estava construído. Então Salomão ia nos lugares aonde era feito o sacrifício, e ele fez 1000 holocaustos, para dizer para Deus o quanto ele amava a Deus, o quanto ele se importava com Deus. Ele sacrificou 1000 animais. E naquela noite, versículo 5 desse mesmo capítulo, o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser, e eu lhe darei. Salomão amava o Senhor e estava fiel ao propósito. Para demonstrar o seu amor, ele fez uma doação, uma oferta, um sacrifício excomunal. Deus ficou satisfeito com a postura de Salomão e disse: ok, vim te visitar nas horas da noite, está sonhando, mas o sonho vai se transformar em realidade. Peça o que você quiser. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui. Deixa eu ver quantas horas são. Deus aparece no seu sonho hoje à noite e fala para você: peça o que você quiser. O que você pede? Cuidado. É um pedido só, não são 3. Peça o que você quiser. É assim que a gente descobre onde o nosso coração está, né? O que você pediria? Precisa falar não, precisa falar não. O que você pediria? Salomão pediu. Versículo 7. Agora, ó Senhor, não está aí, tá? Está na Bíblia de vocês. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Olha que humildade. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este tão grande povo? Resposta de Deus para ele. Vocês lembram? Atenderei o seu pedido, versículo 12. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Versículo 13. Também lhe darei o que não pediu. Olha aí, pessoal. O que você teria pedido? Olha o que Deus deu para ele que ele não pediu. Cadê? Riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer aos meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Dinheiro, fama e uma vida longa. Será que o seu pedido passou por um desses 3? Saúde, talvez? Sei, né? Deus deu para ele o que ele pediu e deu de quebra o que ele não pediu. Mas eu queria destacar isso. Esse jovem rei amava o Senhor. Ele empenhou a sua vida num propósito firme. Estabeleceu o reino, construiu o templo. Sabe quanto tempo demorou para construir esse templo? 20 anos. O rei Salomão levou 20 anos para finalizar essa obra. Enquanto ele guardou as instruções, amou o Senhor, o seu Deus, o reino dele prosperou e os objetivos foram alcançados. Enquanto ele tinha um propósito claro, estabelecido de honrar a Deus e construir um templo, tudo correu bem. 20 anos.
E no final ele fez uma grande festa de dedicação e consagração do templo, que era, todo mundo sabe, o templo de Salomão. O templo revestido de ouro pelo lado de dentro, feito com madeiras de acácia, com pedras lavradas lá fora, lá na pedreira. Não havia barulho de martelo na construção, porque eles já traziam tudo cortado no tamanho exato. Você imagina o tamanho do trampo fazer isso? Pois ele fez tudo do bom, do melhor, tudo maravilhoso, um templo suntuoso. Ele fez, e ele chamou a liderança, chamou as pessoas para fazer a dedicação desse templo. E foi nesse dia que ele fez uma das orações mais bonitas de dedicação e consagração de um povo ao seu Deus. Vocês devem conhecer lá em 1 Crônicas, capítulo 6 e 7, não é isso? 7, mas é que a oração dele é antes. E na oração dele ele fala, aqui está o templo. Eu sei que o Senhor não mora em casa feita por mãos humanas, porque nem os céus, nem o universo cabe ao Senhor. Mas eu quero te pedir uma coisa. Quando o teu povo vier aqui para clamar, ouça, abra os teus olhos e veja. Se o teu povo se desviar, e as maldições da lei caírem sobre ele, e alguém vier aqui, nesse templo, buscar o Senhor, ouve, atende a oração. Se nós formos espalhados pelo mundo, mas lá onde nós estivermos exilados, nós orarmos, voltados para esse templo, ouve a nossa oração, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados, restaura a nossa sorte. Esse foi o pedido dele. Aí, 1 Crônicas 7,14, vem a resposta, que todo mundo sabe de qual, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei, sararei essa. E aí continua, a dona Laíde saberia falar o resto. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Aí tá coisa bonita, né? Que coisa, rapaz. O cara perseguiu o propósito, construiu o templo. Deus gostou do templo. Deus aceitou o compromisso feito. Para mim está ótimo. Vou ouvir mesmo a oração. Daniel, muitos anos depois, lá na Babilônia, voltado na direção do templo destruído, clamou a Deus com jejum e oração por 21 dias. No mesmo instante que ele começou a clamar, a resposta já veio. Sim, eu vou restaurar o meu povo e vou reconstruir o templo. Uau! Eu fico assim embasbacado. Ele recebeu uma das mais encorajadoras respostas da parte de Deus, mas terminou de construir o templo. E quando ele terminou de construir o templo, ele construiu um palácio para si. E depois de ter construído um palácio para si, ele construiu um palácio para sua primeira esposa, filha do faraó, uma princesa egípcia, com a qual ele casou logo no começar do reinado para fazer uma aliança com o Egito. Construiu um palácio para ela também. Mas ele também tinha casado com outras mulheres, e ele fez esse palácio para elas. Salomão deixou espaço no seu coração para outros amores. 1 Reis capítulo 10 fala que ele fez escudos de ouro para os seus soldados. Gente, escudo de ouro para o soldado dele. Por quê? Porque na hora que ele quer passar na frente do soldado, o soldado tem que estar usando escudo de ouro, e limpinho. Ele construiu para si um trono de marfim, revestido de ouro puro. Para chegar no trono dele, tinha 6 degraus. Em cada degrau, haviam 2 leões. Você imagina o tamanho do degrau. Não é 2 leões de verdade, não. 2 leões de ouro. Quantos degraus? Eita! Diz que não havia um trono no mundo inteiro igual o do rei Salomão.
majestoso, suntuoso, de marfim, coberto de ouro, com leões guardando a presença do rei. Que coisa impressionante. Você acha pouco? Todos os utensílios da casa dele, dos palácios dele, eram de ouro. Copo de ouro, colher de ouro, garfo de ouro, taça de ouro, tudo de ouro. E prata? Não, prata não quero. Só ouro. Ouro, 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 ouro. Ele construiu uma frota de navios que ia para a Europa, para a África, e voltava cheia de ouro, de Ofir, pedras preciosas, pavões. Rapaz, uma frota. Eu não estou falando de um navio, não, gente. Eu estou falando de uma frota de navios. Ele também aumentou o seu poder bélico. Ele construiu o maior exército que uma nação poderia ter naquela época. Com carruagens, gente treinada. Ele trazia para dentro do exército os caras mais casca grossa. Ninguém teria coragem de enfrentar Salomão. Ele teve paz durante toda a sua vida. Quem que vai enfrentar ele? Era poderosíssimo. Continua. Ele começou a enveredar para o comércio de cavalos. Ele importava cavalos do Egito e vendia para a Arábia. Você sabe que Israel está no meio do caminho entre um e outro. Será que esse era um negócio lucrativo? O que vocês acham? E aí, Cláudio? Era mais que a casinha lá, hein? Já era podre de rico. E começou um negócio de cavalo. Ele mesmo tinha vários estábulos onde ele colecionava as melhores matrizes de cavalo. Rapaz, estranho, né? Parece que agora ele ama muitas coisas, mas tem uma coisa que se tornou uma bala de prata para destruir a vida de Salomão. Melhor, né? A bala de ouro. Rapaz, ele gostava de mulher. Ele, como rei, podia ter várias esposas. Naquela época, né? Então ele tinha várias. Mas ele descobriu um gosto pelo negócio. Então ele foi casando. Você sabe quantas esposas Salomão tinha? Quem sabe? 700. Não sei o que passa na cabeça de um cara dele. 700 esposas, tá bom? Você tem noção que ele passava quase 2 anos sem repetir a esposa? Já é muita coisa. Só que aí ele conseguiu também 300 concubinas. A concubina existe só para satisfação sexual, não tem um compromisso matrimonial com ele. Então ele tinha 700 mulheres com compromisso matrimonial, mais 300 serviçais. 1000 mulheres. O que vocês acham? Os homens não fazem cara de nada agora, né? Será que ele foi homem, Cláudio? Papai, Jesus, ele foi homem? Homem para 1000 mulheres, olha. Vamos lá, 1 Reis capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, a primeira esposa, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, dos hititas. Só que havia uma instrução. Lembra daqueles preceitos na lei de Moisés? Havia uma instrução, o Senhor havia instruído os israelitas claramente. Salomão é israelita? Então vale para ele. Não se casem com mulheres dessas nações. Por que, Deus? Pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700... Pessoal, 700? Não é 700 mulheres. 700 princesas. E teve 300 concubinas. E elas desviaram o seu coração do Senhor. O que é preciso para ter uma vida onde um homem é homem de verdade, a mulher é mulher de verdade e é bênção? É preciso, o primeiro P, propósito, e o segundo,
Paixão. E se você não cuida da paixão, você perde o propósito. Se o seu coração se desvia para outros amores, e isso acontece fácil demais, você perde o propósito. Você se desvia do propósito. E aqui está dizendo com clareza o verbo: desviarão o seu coração. O coração de Salomão se desviou. Ele começou a se relacionar com mulheres porque ele achava bom e porque ele queria. Não porque ele queria cumprir um papel em relação àquelas mulheres ou qualquer coisa. Era satisfação dos seus desejos. Por que que a gente não incentiva as nossas crianças a casarem com quem não teme o Senhor? Por isso. Nós não queremos que o coração dos nossos filhos se desvie. Ô pastor, mas e aí como é que faz? Olha, se é de Deus, meu filho, se é de Deus, minha filha, ele converte antes. Não converte, não? Era proibido um hitita se tornar um judeu? Não. Era proibido uma egípcia se tornar uma serva do Deus vivo? Nós sabemos a história de Ruth. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. E abandonou os deuses falsos que ela seguia e foi servir o Deus vivo de Noemi. Então, por favor, cuidado com o seu coração, porque ele pode te desviar do caminho de Deus. Isso vale para os jovens, para os solteiros. Cuidado para não eleger amores que vão contra a instrução de Deus, porque senão eles vão desviar você do caminho. Você vai estar apaixonado e vai perder o propósito. Está apaixonado por alguém que não está no Senhor? Então ore para a conversão dessa pessoa. Submeta esse sentimento, esse interesse a Deus. Porque você não se criou, Deus que te criou, para satisfazer a vontade dEle, para glorificar o nome dEle, inclusive no casamento, ou no namoro, já que hoje existe isso. Faça certo. Eu tinha um pastor que falava, para dar certo tem que fazer certo. Faz certo, que dá certo. Fica brincando de roleta russa. Ah, mas fulano casou e depois deu certo, se converteu. Mas tem fulano, ciclano, que não. Honre ao Senhor. Obedeça, as instruções são boas. Pais, ensinem isso para os seus filhos, para suas filhas. Ensinem elas a amarem ou buscarem um homem que, acima de tudo, teme o Senhor, ama o Senhor. Porque se ele fizer isso, ele vai ser uma bênção na vida da sua filha. Né, Tiago? Também tem uma lá. E tem que ensinar os meus filhos, os homens, a honrarem o Senhor também. Bom, o que aconteceu com Salomão? Do mesmo jeito que ele construiu um templo para o Senhor, ele também construiu um templo para Baal. Porque a esposa dele queria doar a Baal, então ele construiu um templo para Baal também. E depois ele construiu um templo para outro Deus. E depois, não só tendo feito templos para suas esposas terem a liberdade religiosa delas, ele mesmo sacrificou para esses deuses que não eram deuses, e contaminou-se com idolatria. Ele adulterou a sua fidelidade a Deus, servindo a deuses de mentira, porque o seu coração se desviou do Senhor. Deus só não tirou o trono dele por amor e fidelidade à aliança que ele fez com Davi. Mas ele foi o último rei do reino conjunto, o Reino Unido, porque o filho dele causou a divisão do trono. E aí já tinha Reino do Norte e Reino do Sul. Só ficou com a família dele 2 tribos. Perdeu 10. Todo mundo sofreu, porque Salomão não vigiou as paixões dentro do seu coração. Quando você enfrentar tentações, seja forte. Lute contra elas. Pastor, o senhor está querendo dizer para mim que estou ouvindo essa mensagem aqui pela primeira vez, que não sou do Senhor Jesus Cristo ainda, que eu devo abrir mão dos desejos do meu coração para submeter aos desejos de Deus? É isso? Sendo muito claro com você, sim. É isso. O seu coração é enganoso. O seu coração criou um problema insuperável com Deus.
O seu coração, ao buscar satisfação, te levou por caminhos que Deus abomina, e agora você tem uma conta para pagar com Ele que você não consegue pagar. Ele é santo e justo, Ele não tolera o pecado, Ele não pode fazer injustiça, Ele tem que fazer justiça. Então Ele tem que fazer cair sobre a sua cabeça as consequências dos seus atos e o castigo pelos seus pecados que você cometeu desde a infância, seguindo o seu coração. Ou não foi seguindo o coração que você mentiu para o seu pai, para sua mãe, que você buscou o que era errado? Foi, seguindo o seu coração. O seu coração te colocou numa situação terrível diante de Deus. Você vai ter que estar diante dele no último dia para prestar conta dos seus pecados. E aí como é que vai ser? Eu estou dizendo sim. Você tem que abrir mão dos seus desejos e negar-se a si mesmo para poder se sujeitar a Deus. É isso que eu estou dizendo. A boa notícia é que Jesus se entregou por você antes para superar o problema para você. Essa conta impagável, Ele pagou com a própria vida. Ele derramou o próprio sangue, para que você não tivesse que pagar com o seu. Para que você não tivesse que enfrentar a ira, Ele enfrentou no teu lugar. Então você que ainda não entregou a vida para Jesus, entregue. Porque Ele te amou de verdade, mesmo você não merecendo esse amor. Ele entregou a dele. Ele merece receber a sua. Viva para Ele. Eu deixo esse convite, esse apelo, para qualquer pessoa aqui ou assistindo, que ainda não entregou a vida para Jesus, fazê-lo quanto antes. Mas eu tenho também um outro apelo para outras pessoas aqui da igreja, talvez a grande maioria. Você não sente que você está se desviando como Salomão se desviou? Eu quero que você avalie com cuidado. Será que não tem outros amores crescendo no seu coração nesse instante? Será que não? Porque a gente mas eu não tenho 2 esposas. Não é só esse tipo de amor que toma o coração. Antes de se perder com as mulheres, ele também se perdeu com o dinheiro. Ele se perdeu com a bebida, ele se perdeu com a festa, ele se perdeu com os projetos, ele se perdeu com o trabalho, ele se perdeu em muitas frentes. O coração dele nunca estava saciado, ele se entregou a tudo que uma pessoa poderia se entregar. Ele diz isso em Eclesiastes. Ele diz que tudo foi vaidade. Nós vivemos num mundo cheio de vaidades, meus irmãos, e eu quero que você avalie com cuidado. É o Senhor o foco da tua paixão de verdade? Tem sido? Se tem sido, por que hoje na escola dominical tinha só algumas pessoas aqui? Se Ele é o centro, aonde você estava fazendo o quê? Se não me responder, não pensa. Se Ele é o centro, o que ocupa o teu planejamento, a tua ação? Com o que você vai dormir? Com o que você acorda? Quais são os alvos que você está buscando? Tem certeza que é Deus? Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, não é? Eu sou pai, eu trabalho, eu tenho esposa, eu tenho muita coisa tomando a minha agenda. E além disso eu penso, poxa, eu também mereço descansar, eu também mereço me divertir. Não, eu preciso, fazer alguma coisinha aqui para mim. O que o teu coração precisa? O que a tua alma precisa? Em primeiro lugar, diz para mim. De verdade, o que ela precisa? Aonde que ela encontra alento? Aonde que ela encontra propósito? Aonde ela é plena? Em quem? Na família? No trabalho? No dinheiro que você tem que fazer para pagar as contas? No descanso então, porque você trabalha tanto? Na onde, meus irmãos? Meu Deus. O ano chegou no meio, E agora chegou a hora da gente avaliar se a gente está vivendo esse ano em amor a Deus de verdade.
se ele tem a primícia, a primazia, o primeiro lugar, ou se o primeiro lugar é de outras coisas. E se é o teu caso, eu quero convidar você a não permitir que isso se repita por mais um minuto. Fecha os teus olhos, conversa com o teu pai, fala: eu não quero seguir o caminho de Salomão, eu não quero outras prioridades na minha vida, o meu coração tem dono, o meu propósito é um só, eu existo para a glória do Senhor, e eu quero gastar toda a minha energia, toda a minha paixão, até o fim da minha vida, para honrá-lo e glorificá-lo. Hoje é um dia de conserto, de restabelecimento de prioridades. Em nome de Jesus, nós vamos cantar uma canção logo após você orar. Então aproveite esse momento. Não vai? Vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Pai, reconhecer que nós não somos diferentes de Salomão. Em muitos momentos, Salomão desperta até uma inveja na gente. Afinal, ele tinha tudo que a gente gostaria de ter. Tinha dinheiro, tinha fama. Ele não precisava passar vontade de viajar para onde ele quisesse viajar. Ele podia comprar o que ele quisesse comprar. Ele poderia ter a esposa que ele quisesse ter. Tantas coisas, ó Deus, que enchem o nosso coração hoje, que a gente briga e persegue e luta para ter. Salomão tinha. E essas coisas desviaram o coração dele. Nós não queremos seguir nesse caminho, Pai. Por isso hoje nos ajuda a afinar e realinhar o nosso coração na direção do Senhor. Porque mais importante do que o trabalho, mais importante que o casamento, mais importante que os filhos, do que os pais, mais importante do que a carreira, mais importante do que a saúde, mais importante do que o exercício, do que o trabalho, do que o descanso, é o Senhor. Nós existimos para o Senhor, fomos criados pelo Senhor e para glorificar o Senhor, e nós não queremos perder esse propósito, Senhor. Por isso nós queremos pedir: perdoa, Senhor Deus, o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a limpar a nossa vida de tudo aquilo que concorre pela paixão, pelo empenho, pelo desejo que há dentro de nós. Nos ajuda, Deus, a conduzir toda a nossa paixão e desejo para o Senhor exclusivamente e para o Teu Filho Jesus Cristo, que apaixonadamente se entregou por nós naquela cruz. Eu oro por aqueles que ouviram essa mensagem e entenderam hoje finalmente que a salvação é o Senhor Jesus quem dá, mas para recebê-la é preciso soltar o que está nas mãos, é preciso negar a si mesmo, é preciso morrer para si, para nascer de novo. Dá coragem, ó Deus, para que cada pessoa ao ouvir essa mensagem tome essa decisão no nome de Jesus. E nos ajuda, Deus, a viver uma vida coerente com a Tua palavra, de amor ao que o Senhor instrui. Nos ajuda, Deus, a viver o domingo do jeito que o Senhor instruiu na Tua palavra, a viver o dia do descanso, fazendo do Senhor o centro desse dia. Nos ajuda, Deus, a trabalhar, mas não porque amamos o dinheiro, e sim, ó Deus, porque temos um papel a cumprir, porque o Senhor trabalha até hoje, porque há dignidade nisso e o Senhor é glorificado em tudo que fazemos. Nos ajuda a comer, a beber, a nos vestir, mas não para nossa satisfação tão somente, mas especialmente, ó Deus, para glorificar o Senhor em tudo. Seja o Rei, o centro do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. E nos ajuda, Senhor Deus, a estar cada dia mais apaixonados pelo Senhor, e mais apaixonados, até que o Senhor seja tudo no nosso coração. Eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, e aqueles que concordam dizem amém.